santo anjo do Senhor, meu Deus Salvador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me és de guarda e profeta em mim. Amém. Nossa Senhora de Fátima, amados filhos e filhas da Santa Igreja Católica, neste último domingo do tempo da Quaresma, a Igreja ainda tem uma grande lição para nos oferecer. A Igreja quer que nós pensemos em duas importantes realidades: a morte física e a morte espiritual. A morte física, para nós do século XIX, XX e XXI, a humanidade também envolvida pelo clima revolucionário, a morte é um tema desagradabilíssimo. Falamos sobre tudo, comentamos sobre qualquer coisa, qualquer almoço, reunião, se tolera qualquer tipo de assunto, menos se toca no assunto da morte. Um pensador católico brasileiro de São Paulo um dia fez uma comparação muito interessante e simplesmente reverbera para os senhores. Ele disse: imaginem os senhores chegarem como católicos fervorosos, chegarem numa casa onde as pessoas estão conversando. Estão conversando sobre doença, sobre remédios, sobre médicos bons, sobre médicos maus, sobre tratamentos, terapias, tudo que se pode falar e partilhar numa conversa fraterna para que os outros tenham algumas informações sobre doenças e como sair delas. E nós chegamos nessa reunião, observamos o assunto e dizemos: meus senhores e minhas senhoras, ninguém fala assim, né? Suponhamos que chegando lá falamos assim: meus senhores e minhas senhoras, vejo que vocês falam sobre um assunto muito importante, sobre a doença, sobre a saúde. Notei que os senhores falam sobre médicos de boa fama, médicos de má fama, clínicas, melhores tratamentos, remédios acessíveis ao nosso bolso, né, às nossas finanças. Todas essas informações são muito úteis, são muito importantes. E todo mundo diz: sim, claro, muito importante, claro, assunto bom, muito útil. Aí nós introduzimos um assunto interessante, pois é. Mas, mesmo cuidando tanto da saúde, pode ser que a gente perca a batalha e não consigamos evitar a morte. Pronunciar a palavra morte, o assunto degenera. Quer dizer, todo mundo já começa a ficar incomodado. E um olha para o relógio, outro desvia o assunto, já começa a conversar quando está mais próximo, falando sobre, sei lá, a praia, ou o jogo do Vasco do Flamengo, muda o assunto para não tocar nesse assunto em comum. Mas, como bons católicos, insistimos, como diz São Paulo, a tempo e a contratempo. Pois é, meus senhores e minhas senhoras, é muito importante que nos preparemos para a morte. E a morte física é inevitável. Pronto, é bem capaz de começar a gritar com você: cala a boca! Por que você vem nos atrapalhar na nossa reunião familiar, no nosso churrasquinho, falando desse tema tão desagradável, entretanto verdadeiro? Cala a boca! Mas o bom católico não desiste. Se for brasileiro, então, não desiste mesmo. Pois é, gostaria de lembrar que quando é bom preparar-se para a morte, fazendo uma boa confissão. É muito interessante preparar-se com boas obras para se encontrar com Deus, purificar a alma, purificar a consciência. A visita vai durar uns 25 minutos. Os senhores serão convidados a sair da casa. Naquele ambiente que se tolera até as maiores imoralidades na fala, quando se toca no assunto da morte, conversão, mudança, vida eterna, assunto acaba. É bem capaz de você nunca mais ser convidado para o próximo churrasco. Bem capaz. Então, a morte física é algo que deve estar sim nos nossos horizontes. O grande ator brasileiro, pessoa boa, né? Grande ator morreu lá. Nada não, um infarto. Um infarto miocárdio. Morreu. E nós? Quando será o nosso dia? Quem souber e tiver tempo para descansar, para ir à praia, pode levantar-se agora da missa e ir para cá, aproveitar a vida, cumprir a vida, porque já sabe o dia da morte. Como nós não sabemos, devemos sim estar muito atentos ao que acontece em nosso interior, pensamentos, palavras, atos, omissões, o que Deus quer que nós façamos, como temos
este é o assunto mais importante da vida. Não as distrações. Se nos distrairmos, além do normal, porque há o normal de distrações. O ser humano também é um ser lúdico, é um ser de lazer, é um ser de descanso, é um ser de relaxamento. Mas se passarmos a medida, esquecemos que somos mortais. Esquecemos que deveremos pagar nossas contas a Deus. Compareceremos diante dele um dia com muito temor, tremor, e pagaremos nossas contas. Rederazione tua, presta as tuas contas, diz o Evangelho, presta as tuas contas. Bom, a morte física é missão, pelo menos do Padre na face da terra, lembrar disso, né? Quase ninguém vai lembrar isso para vocês na face da terra. O Padre, pelo menos, tem que lembrar disso, né? Não é agradável. Provavelmente eu seja convidado para o próximo churrasco na casa de vocês. Né? O que eu posso fazer? Se eu for, eu toco o coração. Prometo. Palavra de Padre. Vou falar de Deus, Senhor, Senhora e conversa. Sobre a morte espiritual, o Evangelho de hoje nos dá uma grande, bela lição. Para escaparmos da morte espiritual, existe um caminho, um itinerário. O caminho é Cristo, o itinerário da amizade com Ele. E neste caminho, nesta caminhada, existem etapas, graus, ou se quiser, degraus de proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos apresenta 4 estágios ou fases, ou como os senhores quiserem, etapas de proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida. Quem quiser escapar da morte eterna, da morte espiritual produzida pelo pecado, há de se avaliar em qual estágio ou etapa se encontra e tentar progredir, não se achar satisfeito onde está. O primeiro tipo, a primeira etapa, o primeiro passo no caminho para a vida eterna é representado no Evangelho pelos judeus que foram visitar as irmãs enlutadas, foram chorar no velório de Lázaro e estão ali. São pessoas de religião, são judeus, homens que cumprem a lei de Deus, homens piedosos, mas pessoas pouco influenciadas pela fé em Jesus Cristo. Vivem bem a lei, mas vivem pouco a fé em Cristo. Uma fé mais profunda, mais intensa, mais próxima. Então é bem típico desse tipo de gente estar nas velórios, ter uma opinião sobre tudo, tocar a vida para frente, mais ou menos ordenada, mas não vive de fé, não faz a fé em Cristo alterar a sua vida. Nós conhecemos muita gente assim, talvez. Gente boa, gente honesta, gente que batalha, que trabalha, mas cuja fé em Cristo, se é católico, se é cristão, influencia pouca coisa na vida. Este é um estágio muito perigoso, porque por qualquer outro motivo a pessoa abandona, ou não cultiva a fé, ou toca a vida para frente como se Jesus não fizesse diferença. É interessante? Já é alguma coisa? Mas eu convido da caminhada, e se a vida for pura, não dá tempo de chegar lá. Primeiro estágio. O segundo passo, na segunda etapa, o degrau, está representado no Evangelho pela irmã do morto, chamada Marta. Marta é uma mulher muito interessante na Bíblia, uma mulher muito inteligente. Vejam que ela está há 4 dias enlutada pela morte do irmão, mas ao ouvir falar que Jesus estava chegando, levanta-se e vai lá conversar com ele. Debater com o Senhor Jesus Cristo, conversar com ele, levar uma conversa muito séria e adequada. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Cobrando de Deus, cobrando a Jesus. Que amigo é esse? Nós mandamos te avisar, o Senhor ainda passou 2 dias lá esperando, chega quando 4 dias depois ele já está morto. É uma cobrança amorosa, afetuosa, não desrespeitosa. Não daquele tipo de cristão que tenta dar ordens em Deus, não. É uma cobrança de amor. Quem ama pode fazer esse tipo de cobrança, não é exagero. Jesus conversa com ela, Marta, eu sou a ressurreição, meu irmão ressuscitará. Eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no dia final. Marta,
Senhor, ele vai resultar um conhecimento, um debate, um diálogo com o nosso Senhor bem acentuado. É um tipo de cristão, de católico, que gosta de debater as coisas da religião. É uma pessoa de mentalidade religiosa, ou diríamos de mentalidade doutrinal. Conhece a religião, questiona, pergunta, se embate, enfrenta, coloca a religião em xeque, pede respostas, exige de Deus, e a igreja tem que se virar para dar uma resposta para esse tipo de gente. A gente não sossega fácil, né? E nem poderia sossegar. Uma inteligência aguda nunca se satisfaz. Sempre quer mais, quer mais e quer mais. Mas, como dizíamos no início, esta é uma etapa, é um passo na vivência da fé. E tem gente que estaciona aí, passa a vida inteira debatendo religião, passa a vida inteira pesquisando teologia, investigando, questionando, pondo a mãozinha na cintura, etc., debatendo-se, mas viver a religião que é mal pecado. É um excelente teólogo, é um exímio catequista, mas um péssimo vivenciador do Evangelho. Ou como vive nada, não tem pouco. É um modo perfeito de viver? Eu diria muito perfeito. Está indo bem, está perguntando, está colocando a cabeça, a cachola para funcionar. Mas é preciso descer um degrau, fazer essa doutrina penetrar no coração. Senão, é uma religião de cabeça. Religião de cabeça, os judeus também tinham, Nicodemos também tinha, outros e tantos sumos sacerdotes da época de Jesus também tinham, teólogos da nossa época também têm a doutrina na cabeça, e no entanto muitos deles são ateus, vivem como se Deus não existisse. Então eu me incentivo como padre a cada um a aprofundar a fé, conhecer, estudar, aprofundar, etc. Mas que saiba também viver no dia a dia os mandamentos do nosso Senhor. De que adiantará muito conhecimento? Ah, Senhor Deus, eu sabia, mas não vivi. É uma boa questão filosófica e teológica. O terceiro estágio, mais perfeito, mais bonito, mais nobre, mais magnânimo, é representado pela outra irmã do falecido, Maria. Não é Maria, esposa de São José, Nossa Senhora, Maria de Lázaro, irmã de Lázaro, Betânia. O Evangelho trata de identificá-la muito bem. Maria tinha sido aquela mulher que ungira os pés do Senhor com perfume, enxugara os seus cabelos, um gesto muito nobre de fé, de devoção, de adoração. Maria era aquela que se sentava aos pés do nosso Senhor para escutá-lo, não para se debater com ele, como Marta, mas para ouvi-lo. Percebe que é um nível de fé e de religião mais elevado. Em que sentido mais elevado? É que ela não meditava muito, não pesquisava muito, não. É que ela amava muito, aprofundava em ações a sua fé. Tinha uma religião com gestos concretos, sem muitas palavras, sem muito discurso, sem muitos holofotes. Por isso é o nível mais perfeito de fé. Aquela pessoa que, por crer em Deus, é capaz de fazer o bem sem fazer muitos discursos. Nosso querido Santo Antônio dizia: cessem as palavras, falem as obras. Fazer o bem, gastar-se por Deus, sem esperar os aplausos, os elogios, as recompensas, os reconhecimentos. Como é bom a gente fazer alguma coisa boa e ninguém ficar sabendo. A esposa que faz uma coisa boa para o marido esperando receber o elogio de Paulo para ele. Está num estágio tão degradante de fé que ela não sabe ainda o que é amar. Faz para esperar o elogio. Faz a obra tocando a trombeta, como fala Jesus no Sermão da Montanha. O aluno que estuda para tirar nota boa, para ser elogiado, para ser valorizado, para ser admirado pelos seus colegas. Não seria melhor ter nascido com um problema mental do que pecar por vaidade de orgulho? Há quem acha que isso é boa ideia. Um cego não vai ter que dar conta nenhuma a Deus dos pecados pela visão.
surdo nunca dará contas a Deus de ter ouvido o que não devia. É uma pessoa muito inteligente e estuda, mas só para se vangloriar diante dos outros e se achar o tal. É um tipo de fé e religião que não vale nada. Não valem 2 caracóis. Faz para ser elogiado. Maria é o exemplo mais sublime de uma fé mais simplificada. Porque eu amo a Deus, porque eu sou servo de Deus, porque eu quero ver Deus feliz, vou fazer o que Ele manda sem aplauso humano, sem aparecer, sem nada. Olha quanta diferença isso provocaria, esse simples ponto da doutrina católica provocaria uma vida de família. Que diferença no meio de trabalho de todos pensassem assim: vou fazer o meu melhor por Deus, não por aplauso, não por elogio nem conhecimento. Vou quebrar o meu frasco de perfume aos pés de Jesus, derramar minhas lágrimas diante de Jesus, só para Ele. A amizade é assim, a amizade é sincera, verdadeira e muito próxima. Vejo que é um nível mais elevado de espiritualidade de fé. Creio que nem todo mundo chega lá, nem todo mundo tem essa coragem, né? De se anular, de se esquecer, de ter a humildade, de ser discreto, de ser humilde e não querer aparecer. Se a doença do nosso tempo é querer aparecer, a pessoa tem que se curar dessa doença e viver uma religião de discrição. Um excelente católico, bom profissional, mas aparentemente não parece igual ao outro. É porque ele vive a religião para dentro, não pela taça, não para aparecer, não para ser justo. O quarto e mais sublime grau de proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, de vivência da religião cristã católica, é representado por Lázaro, próprio falecido que volta à vida. O excelente ou mais exímio dos católicos na face da terra é aquele que, tendo já passado por esses estágios, essas etapas, esses estágios, chega à preocupação central da sua vida: viver na graça de Deus, evitar a morte do pecado. Aí já não me interessa se eu sei ou não a doutrina, se sei ou não, me interessa se eu não peco. E uma vez que tenho pecado e me afundado na lama de algum pecado, sou ressuscitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo em menos de uma semana. Em 4 dias, 2, 3 dias, já estou fazendo a minha confissão. Muito interessante. É um nível elevadíssimo de fé. Pequei, sou pecador, mas me aproximo mais rápido possível da confissão, que é a graça de Deus, que recupera a vida espiritual. Para fugir da morte espiritual, a vida espiritual. Muito interessante isso no Evangelho, no próprio texto isso fica bem claro. O túmulo de Lázaro não era uma cova, como temos nos nossos cemitérios, não era uma catacumba, não era uma tumba, era uma caverna com uma pedra fechando a entrada. Em latim, a língua da Santa Mãe Igreja, caverna é de espelunca, espeluntia. Já viu essa palavra lá, espelunca? O que é espelunca? Uma casa bem bagunçada, né? Espelunca. O quarto de um adolescente preguiçoso, espelunca. É a gaveta de uma pessoa desorganizada, meu Deus do céu, não abre, vai sair bicho com a ideia. Uma espelunca a gaveta. Por aí vocês tomam uma ideia do que é a morte espiritual do pecado na alma. A alma vira uma caverna espelunca. Ah, mas aparentemente é um excelente profissional. A alma é uma espelunca, uma caverna bagunçada. Ah, mas ele é o Zé da toda. Se não está vivendo a vida espiritual, a sua alma é uma caverna, uma espelunca. A palavra espelunca é mais forte do que caverna, né? Bonita, espelunca. Uma coisa bagunçada, uma coisa deprimente. Nosso Senhor diz então, para fazer um milagre: tirem a pedra do túmulo, tirai a pedra. Primeiro passo para o milagre. Eu fico imaginando se Jesus não teria condições de ressuscitar Lázaro, fazendo com que a sua voz atravessasse a pedra e entrasse lá no buraco, na boca, na espelunca. Jesus poderia fazer isso? Só pensando que ressuscitaria Lázaro. Mas reza em voz alta, manda tirar a pedra, e a sua voz então
ecoa lá nas paredes da espelunca, lá dentro do interior enegrecido da caverna. E dali chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. Quer dizer, há um esforço de pessoas que ajudam a tirar a pedra e há um esforço de Lázaro para obedecer a voz de Cristo. Percebem a conjunção de forças, a união de forças? Para que um pecador saia do seu pecado, ressuscite para a vida, é preciso essa conjunção de forças. Toda uma comunidade rezando por ele, a esposa rezando por ele, o esposo rezando por ela, os pais rezando pela conversão dos filhos, a comunidade inteira rezando para ver se o padre melhora um pouco mais, se converte. E assim todos ajudando a tirar as pedras que trancam a espelunca de cada um. Ninguém pensa que se converte sozinho, não. Se não houver alguém rezando, ajudando, trabalhando, insistindo, incentivando, a pedra não sai. E o morto vai dar conta de tirar a pedra? Olha, no dia que o morto abrir o seu próprio sepulcro, eu vou tomar um susto, mas não vai dar susto. O morto não dá conta. O pecador, afundado no seu pecado, não sai de lá sozinho. Tem que ter a ajuda de alguém. Tem que ter dicas, orientações, estímulos, senão não sai. Sobre isso, um ou dois breves exemplos para os senhores. Eu conheci um soldado de um quartel lá no planeta Marte que chegava atrasado. Percebia-se que ele não dava conta de fazer exercício pela manhã, porque aqui treinamento físico militar eu costumo chamar de teimosia física militar. Se não formos bem teimosos, não sai. Não dá para fazer, ele não dá conta. Vai esmorecendo e não sai. Aí eu disse para ele, meu filho, é coisa tão simples resolver isso. Eu estava tentando ajudá-lo a tirar a pedra do sepulcro. É tão simples fazer isso. Se é católico, você sabe a devoção de todo católico, quando quer acordar na hora certa. Você reza os 3 Pai Nossos, umas 3 Ave Maria, se oferecendo a Deus pelas benditas almas do purgatório. E as almas do purgatório alcançam esse tipo de graça, esse tipo de favor. Acordam a gente na hora certa. Quer dizer, você pode até colocar um despertador para despertar, mas na hora que você tem que acordar com a ajuda das almas, você acorda de uma vez, sem susto. Mas acorda assim com aquele despertar claro, lúcido, consciente, disposto a colocar os pés fora da cama, o joelho no chão, orações da manhã e ir para o quartel. Mas acorda pontualmente, 1 minuto, 2 antes do despertador. Como que as almas dizem assim, nós somos melhores do que o seu despertador. Acorda bem. Quem já passou por isso sabe que funciona assim mesmo, né? Tem que fazer uma viagem, tem um exame marcado no hospital, acorda pontualmente, acorda sério, acorda bem. Eu contei isso para o soldado e disse assim, não, capelão, as almas do purgatório são pontuais demais. Tão pontualmente assim não quero acordar. O camarada é preguiçoso e não quer sair do seu sepulcro. Não quer fazer uma oração para acordar na hora certa. Esse camarada provavelmente vai perder a oportunidade de ser um militar por mais tempo, vai ser um péssimo militar. Se casar, pobrezinho da esposa, porque não vai ser um bom marido. Se entrar na igreja, tomara que participe da missa, lá no fundão não se preocupe com nada, porque vai para frente também. Ou seja, alguém que não vai viver na vida, está morto no seu pecado, na preguiça e não quer sair dali. Vai morrer preguiçoso. E no dia da ressurreição, quando a trombeta tocar, o camarada sai da tumba se espreguiçando ainda. Ele disposto ainda para a ressurreição, para a vida eterna, ainda acorda se espreguiçando. Outro exemplo muito sério, muito sério. Muitos jovens, homens, mulheres, casados também, até anciãos, vêm pedir ajuda, vêm pedir conselho. Padre, como que faço para me libertar da escravidão da pornografia? Pela internet, pelas revistas, jornais, etc. É muito simples. Com relação à internet, não precisa nem ser muito experiente nisso para perceber. Coloca um filtro na sua internet. Se você não quer mesmo ver aquilo, não quer mais pecar, coloca um filtro. É uma configuração lá, não sei, aqui, experiente sabe fazer. Coloca uma configuração lá e ainda que você caia numa tentação forte de investigar pela
O camarada que não tem coragem de colocar um filtro na sua internet é porque não quer mudar. Porque se quisesse mudar, jogaria o computador na parede, quebraria a peça, mas não pecaria. Doaria para alguém, ficaria 6 vezes sem computador. É melhor 6 vezes sem computador ou a vida eterna sem Deus? E nem perguntar. Então, quem está disposto a sair da espelunca do seu pecado, vai fazer o esforço de sair. De algum modo sai. De algum modo sai. Porque Deus não mente. Ele prometeu ajudar todo pecador. Batei e a porta será aberta. Pedi e será dado. Buscai e achareis. Então, Lázaro é para nós um grande exemplo. A nossa oração de hoje não poderia ser outra, né? Senhor, que eu seja pessoa de religião, como os judeus querem, mas que eu seja pessoa de investigação profunda da fé, de questionamento, de estudo, de leitura religiosa, assídua. Mas que eu seja muito mais que isso, que seja pessoa capaz de ações silenciosas pelo bem. Que eu tenha religião assim, um alto nível na minha vida. E mais que isso, Senhor, se eu cair na espelunca de algum pecado, que eu saia de lá em menos de 5 dias. Lázaro sai em 4, que eu saia pelo menos em 5 dias. Olha que oração bonita que vai se fazer hoje. Nosso dever de casa também é ajudar alguma pessoa a sair da sua espelunca. Rezar. Até hoje eu rezo para aquele soldado. Eu rezo para as almas purgatórias acordarem nele. Ele está frio. Ele nunca mais vai passar da hora para o outro. Ganhou um amigo. Eu sou amigo desse rapaz. Vou rezar, rezo